Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson aqui, o seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Hoje vamos visitar uma das instituições mais icônicas dos quadrinhos, o Instituto Xavier para Jovens Superdotados. Vamos conhecer esse universo no vídeo de hoje. Mas antes de a gente mergulhar nesse universo sensacional, já mete o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que mistura cultura pop com a sua saúde financeira. E comenta aí, eu moraria no Instituto Xavier. Bacana, né? Você já conhece esse instituto? Já viu nas animações, nos filmes? Eu acredito que sim. E aí, como que funciona o Instituto Xavier no mundo financeiro? Vamos lá. Por fora ela parece uma escola comum, só que com helicópteros, campos de treinamento e salas secretas. Por dentro, um centro de ensino tecnológico de ponta e uma base de operações para os X-Men. Tudo isso tem um custo, certo? E é verdade. A verdade é que manter uma mansão daquele tamanho, com uma sala de perigo, refeitório 24 horas, dormitórios, tecnologia alienígena e ainda um time de adolescente com superpoderes, não deve sair muito barato. Então a pergunta que não quer calar é: como o professor Xavier financia tudo isso? Bom, primeiro ponto, Xavier não é só um telepata de nível ômega. Ele é também um filantropo, herdeiro e estrategista financeiro de primeira. O Instituto provavelmente é registrado como uma instituição educacional sem fins lucrativos, o que ajuda muito nas isenções de imposto, isenções fiscais e também na parte de doações. Mas não para por aí. Com certeza tem muito mais formas de monetizar o seu instituto, a sua escola para superdotados. Sabemos que ele tem herança familiar muito robusta, possivelmente em bens, imóveis e ações de grandes empresas tecnológicas. E como um bom visionário, é possível que o professor tenha investido cedo em startups mutantes, porque ele sempre acreditou nesse cenário, nesse universo, em empresas de biotecnologia e, claro, em tecnologias de segurança. Afinal, quem constrói uma sala de perigo precisa de fornecedores específicos e muito, mas muito atualizados. Além disso, a Mansão X já foi retratada em várias versões, como tendo um fundo próprio de manutenção. Olha que legal! Já foi retratado que ela tem esse fundo próprio de manutenção para que ela possa se consertar após seus ataques. Fundos iguais às grandes universidades do mundo real, as universidades americanas, que aplicam dinheiro no mercado financeiro e usam apenas os rendimentos para manter as suas instituições, a sua infraestrutura funcionando. Ou seja, estamos falando de diversificação de renda e uso inteligente do próprio patrimônio. Olha só que sensacional! Você já sabia dessas informações? Que é assim que Charles Xavier faz com que a mansão e todo o seu dinheiro trabalhem em favor dele? Bacana, né? É interessante a gente conhecer um pouquinho mais desse universo na parte das finanças. E pensando, quem no nosso mundo é o professor Xavier hoje? Boa pergunta, responde nos comentários. E aí, onde investem? Como se mantêm a longo prazo? É uma pergunta muito bacana. E aí, a mansão não é só uma base de operação. Ela na verdade é um verdadeiro ativo patrimonial, que é o que você, eu, todos nós deveríamos fazer. Criar um ativo patrimonial, criar patrimônio. Investimento de longo prazo em ações, fundos imóveis e até tecnologia fazem parte do que mantém o Instituto Xavier vivo. Além disso, o professor Xavier tem inteligência estratégica e evita depender em uma única fonte de renda, o que a maioria de nós tem uma tendência em fazer, ter apenas uma fonte de renda e muitas das vezes a gente se limita a ganhar dinheiro apenas ali, sendo que nós deveríamos procurar soluções e alternativas para aumentar nosso rendimento. Ele também mantém reserva para emergência, que é algo que a gente sempre deveria fazer. Tipo assim, imagina o Magneto que decidiu naquele dia, chutou o dedinho minguinho na quina, vou atacar os X-Men. Ele precisa ter uma reserva de emergência. É muito importante e necessária para ele. E claro, ele investe em algo muito, muito, muito importante. Ele investe em pessoas, literalmente, desenvolvendo o potencial de cada aluno, entendendo quem é gênio, quem é mais atlético, entendendo perfil a perfil, e cada um deles vai desempenhar dentro da estrutura da escola, dos alunos superdotados, da Xavier, né?
cada um vai desenvolver o seu próprio potencial e vai ajudar aquele ecossistema da mansão a se manter em competições, nas próprias lutas, por assim dizendo. E você já deve lembrar também de muitas das reformas que acontecem no Instituto Xavier, tirando a parte do material, é feito pelos próprios alunos. Os próprios alunos ajudam na manutenção, ou seja, usando os poderes deles a favor da própria instituição. Tudo isso forma um ecossistema econômico que funciona de forma autônoma e sustentável. Bacana isso, né? Ou seja, a Instituto Xavier ele é muito bem organizado. E agora, e o mercado financeiro que existe ali em Westchester, no mundo da Marvel? Bom, no universo da Marvel, especialmente em locais como Nova York e arredores, onde a mansão Xavier está, o mercado ele é muito dinâmico e competitivo. E a gente tem por ali bancos tradicionais de tecnologia, muito tecnológicos, empresas de segurança privada. Você já percebeu que o mundo dos heróis se investe muito em empresa de segurança? Você não tá lembrando de nada, não? Será que no nosso universo não precisaria de mais investimentos em segurança? Olha, eu acho que precisa. Laboratórios de biotecnologia, que também é algo que sempre está sendo falado, e muitas oportunidades para quem lida com inovação. O Instituto Xavier, ao se manter neutro politicamente, pode ter parcerias estratégicas não apenas com empresas, mas também com seus doadores. E aí está uma jogada de mestre: atrair investimentos éticos de pessoas preocupadas com a causa dos mutantes e com a educação de jovens talentos. Ou seja, ele vai ter sempre ajuda de todos os lados, porque todos têm interesse em fazer com que novos talentos sejam desenvolvidos. E aí, fica a pergunta: se dentro da Marvel é assim que funciona o mercado, a mansão Xavier, como que funcionaria no Brasil? Agora vem a pergunta mais massa desse vídeo: e se existisse uma mansão X no Brasil? Como seria a realidade financeira dela? Primeiramente, a estrutura de mercado brasileiro permitiria uma fundação como um instituto ter incentivos fiscais e registrada como ONG ou escola beneficente, para desta forma se livrar de boa parte dos impostos. E os investimentos teriam que passar por uma regulação pela CVM também, ou seja, a CVM estaria de olho nos investimentos da empresa ali, né, dessa instituição. Acompanhamento de consultorias certificadas e planejamento tributário. Terceiro, manutenção do local, assim exigiria diversificação real, imóveis, renda fixa, ações. Talvez até o consórcio imobiliário para expansão seja interessante, ou talvez a alternativa do financiamento se for algo que esteja pensando em quitar. No cenário atual, com a Selic em movimento, inflação controlada, ou melhor dizendo, tá bem tentando controlar, a alta demanda por imóveis educacionais seria uma boa época para investir nesse tipo de estrutura aqui no Brasil. Você sabia que tem um grande levante, um grande movimento de pessoas que investem em imóveis para locação para alunos? Sim, locação para jovens estudantes. Isso é muito bacana. Ou seja, é literalmente pessoas próximas de universidades procurando moradia com baixo custo e segurança. Agora vem a pergunta: vamos pensar aqui em algumas dores dos investidores mutantes, trazendo para o mundo real, para você ver se você se identifica com algum. Vamos fazer esse teste aqui com a gente? Se você se identificar com uma dessas dores, comenta aí embaixo. Primeira dor: não sei por onde começar a investir. Você já parou e pensou que gostaria de começar alguma coisa e não sabe por onde começar? Então pensa aqui comigo: a cura para essa dor. Comece como Xavier, entenda seu potencial, primeiro entenda você, e busque orientação com um consultor nerd que fale a sua língua, para que você comece a entender esse mercado. Ou seja, orientação é tudo, é muito importante. A segunda dor que nós podemos dizer aqui seria: tenho medo de perder dinheiro. Quem aqui já não perdeu R$5 e não chegou em casa frustrado pensando: quem será que pegou o meu dinheiro? Vão gastar no quê? Já aconteceu isso comigo, tá? Eu fiquei pensando o que a pessoa ia gastar. Então, assim, a diversificação é a chave. Misture renda variável, renda fixa e imóveis, assim como a mansão dos X-Men faz. Então, assim, os riscos são mais calculados e geram talvez resultados muito melhores. Inclusive, nosso plano de ação hoje, ele pensa muito nas nossas consultorias em cobrir essas três frentes: ter o imóvel próprio, ter renda variável e também a renda fixa. Terceira dor: não consigo guardar dinheiro. E aí, meu queridão? E aí, guardiã e guardião? Como é que estão suas economias? Você tem separado um pouco do seu dinheiro
para um momento de emergência? Porque o nome por si só já tá falando tudo. É o momento de emergência. Se fosse preparado, era reserva preparada. Porque para o momento que tá preparado. E não é isso. É para reserva de emergência. Porque no momento que você realmente precisa de um suporte financeiro. Sem precisar recorrer a banco, pegar dinheiro emprestado. Então, pensa comigo. Com a metodologia Nerd, você aprende a construir um patrimônio passo a passo, de forma simples, sem abrir mão da sua vida, do seu estilo de vida. Ou quem sabe, fazer pequenos sacrifícios para ter tranquilidade no momento que realmente você precisa de capital. Então, essas são as 3 dores. Não consigo guardar dinheiro, não sei por onde começar a investir e tenho medo de perder dinheiro. Como que você vai ter medo de perder dinheiro se você nunca começou a fazer nada? Pensa aqui comigo. Procure a gente pra gente conversar e trocar uma ideia. Guardião, você percebeu como até o Instituto Xavier precisa de estratégia financeira para funcionar? O Xavier por si só, ele busca informações, ele busca conhecimento. Se você quer descobrir qual o seu poder patrimonial e como usar ele para construir seu próprio castelo, só que não um de areia, um castelo firme que dura a sua vida inteira, vem conosco na nossa consultoria gratuita com a metodologia Nerd. O link está aqui na descrição. Lembre, curta, comente, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, mas principalmente, entre em contato conosco, solicita sua consultoria e eu tenho certeza que você vai conseguir ter um norte estratégico para a renda e diversificação e conseguir a sua residência, construir o seu sonho e um futuro tranquilo. Quero finalizar aqui esse vídeo com aquela frase padrão: seja o guardião e a guardiã da sua própria história. Seja você também um X-Men no mundo financeiro. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.